2 para o Cruzeiro, 0 para a equipe do Atlético Mineiro. Já quero ver os gols, hein? Bota na tela aí, ô produção. O Fabrício Bruno fez um golaço o primeiro. Vamos analisar bonitinho para tentar entender, ó. Ele foi levando. Um chute meio estranho. E olha onde a bola foi parar. Um belo gol de Fabrício Bruno, jogador de seleção. Imagina só a noite do Fabrício Bruno, hein? Ah, hoje vai ser daquele jeito, né? A gente vai ter o gol de novo. Ele ajeita 4, ele toca 4 vezes na bola. Não é a coçada é bonita, hein? Por ninguém, cara. Quando chega alguém perto dele, já fez a finalização. E olha, problemas, hein? Alex Estival discutindo com os torcedores e agora com o staff do Cruzeiro na saída do gramado lá. E aí o gol do Caio Jorge, né? O Dudu, inclusive, estava ali no meio, né? É, gol do centroavante aí, né? O Fabrício Bruno ganha no alto. Ó, marcação, falha de marcação ali, ó. Caio Jorge sozinho, cara, na linha da pequena área. Subida na grande área, Fabrício Bruno consegue chegar sozinho e depois o Caio Jorge livre para fazer o 2-0. Uma noite para o torcedor do Atlético Mineiro esquecer. Mas para Cuca e os jogadores do Galo assistirem repetidamente os melhores momentos e entender o que é possível fazer para virar esse 2-0 jogando como visitante no dia 11 de setembro. Vai ter muito tempo para pensar a equipe atleticana. Ricardinho, melhores momentos da partida, os 2 gols que saíram no segundo tempo. A gente viu um primeiro tempo bem intenso, bem movimentado, até com boas respostas do Atlético Mineiro, né? Teve esse giro do Hulk. Mas no segundo tempo parece que o Atlético Mineiro sentiu um pouquinho, sente muito, obviamente, um gol que, querendo ou não, Ricardo Martins, é um gol achado, né? Um chute de rara felicidade. E aí facilitou o caminho para a equipe do Cruzeiro. O Galo sentiu. Resultadaço do clube. Resultadaço, né? A gente teve Cruzeiro. No final do primeiro tempo essa pressão aí do Atlético, né? Só que o Atlético não conseguiu fazer o gol. O Cássio fez uma defesa aqui, outra defesa ali. Mas no segundo tempo, o gol do Cruzeiro e um belo gol do Fabrício Bruno abriu de vez o campo, né? Para o Cruzeiro fazer o segundo gol. 1, 2, 3 e o quarto ele bate. Aí ele faz um golaço, o Fabrício Bruno. E a partir desse momento o jogo ficou todo ele para o Cruzeiro. O Cuca fez trocas, eu não gostei das mudanças do técnico do Atlético Mineiro, principalmente a saída do Scarpa. Ele fez o all-in, ele toma o segundo gol, faz outra alteração, tira um jogador de marcação, coloca mais um jogador de ataque, só que não vem o efeito que ele imaginava. O Cruzeiro encaminha a sua classificação pela fase que vive o Cabuloso e o Caio Jorge é hoje o camisa 9 que todo time sonha no futebol brasileiro. Talvez o Pedro possa fazer frente a ele aqui no Brasil. Hoje não faz. Hoje o Caio Jorge está no momento iluminado. E repito, a convocação dele para a seleção brasileira é justíssima. Eu tenho a impressão que foi o Alexander quem só acompanhou o Fabrício Bruno. Eu queria até tentar ver de novo, Ricardinho, não sei se você conseguiu identificar, mas me parece o Alexander quem só acompanha o Fabrício Bruno. Ele claramente não acredita que o Fabrício Bruno conseguiria tomar uma boa decisão com a bola, tendo a bola descoberta ali na frente, né? Não havia ninguém à frente dele para tentar travar, para tentar impedir um cruzamento, impedir um passe, e o Fabrício sentiu confiança para finalizar. Não dá para você, no futebol profissional, dar liberdade para qualquer jogador na entrada da grande área. Claro que o Fabrício Bruno não vai acertar todas as vezes, mas teve liberdade, tinha a condição de finalizar, finalizou com uma rara felicidade e fez o seu terceiro gol na temporada, abrindo o placar e o caminho para fazer esse 2-0 dentro da Arena MRV. A terceira vitória do Cruzeiro em 5 jogos na casa do Galo. Agora, o seguinte, quero a opinião dos dois, viu? Dos dois. Se o jogo fosse já na semana que vem, seria pior pro Atlético Mineiro? Você acha que tem um tempinho aí para de repente arrumar a casa? Se tiver que cair alguém que cai agora, porque tem um negócio, né? É isso, é para trocar. O pessoal chega e espera passar ali 15 dias, aí no primeiro jogo que tem depois, vai lá e demite o cara. É porque você Se tem for agora, demitir, né? faz agora. Tem que demitir hoje, porque aí você tem ainda o jogo final de semana e depois tem 10 dias para arrumar o time, né? Eu não sei se vai demitir, se o Cuca vai pedir para ir embora, porque ele é maluco, né?
pode chegar no vestiário agora, arrumar as coisas dele e ir embora, né? O Cuca tem um retrospecto realmente de ser muito emotivo nas suas decisões, principalmente nos momentos mais delicados. Em alguns momentos delicados, ele consegue fazer exatamente o contrário, ele consegue ser muito frio. Mas isso, de um modo geral, é num começo de passagem, é num começo de trabalho. Depois que a coisa caminhou e começa a dar errado, o Cuca tem um histórico de ser muito, muito, muito emotivo nas suas decisões, muito intempestivo. Então, Ricardo Martins, eu imagino e suponho que a curiosidade sua e de muita gente seja enorme em relação à postura do Cuca nesse momento, no vestiário da Arena MRV e também na coletiva de imprensa para entender qual será a sua reação. É verdade, é um baque gigantesco. É uma derrota para o Cruzeiro, mais uma na Arena MRV, numa fase eliminatória de Copa do Brasil. Porém, o Galo não está apenas com esta frente na busca por uma taça. O Galo está, como o próprio Cuca disse antes da entrevista coletiva, a 5 jogos de uma conquista de Copa Sul-Americana. Trocar o comando agora, num elenco que foi montado, inclusive, pensando no trabalho dele, não sei. É uma história aí que vai se encaminhando também para a equipe do Atlético Mineiro, complicada, porque o torcedor fica com aquilo que aconteceu na temporada passada, onde o time largou o Campeonato Brasileiro e agora se vê, querendo ou não, muito próximo de sair da Copa do Brasil, né? É difícil. Claro que não é impossível, óbvio, é um clássico. Tem aí um tempo para você montar. Agora, tá com o Cuca aí, montou o elenco, jogadores que ele pediu. Eu não sei se eu trocaria não, para ser bem sincero. Não sei se momentos agora, se for eliminado o jogo da volta, aí eu já não sei se eu não trocaria também. Viu? Cuca é um trabalho bom, um trabalho maluco, um trabalho que não é bom. É o Alex Estival, né? Tá difícil pro Atlético Mineiro, tá? Eu não diria que tá eliminado, mas hoje eu colocaria 90% de chance de classificação do Cruzeiro. Há quem possa usar o Cruzeiro como uma referência para o futuro do Atlético Mineiro. O Cruzeiro fez algumas contratações com nomes bastante pesados para a temporada. E o Leonardo Jardim foi quem resolveu mexer depois do Fernando Diniz e falar: eu vou mudar o sistema, não vai jogar comigo por ter sido um jogador com uma carreira maior, por ter sido um jogador com inúmeros jogos decisivos, vai jogar comigo quem se adapta ao sistema que eu quero. O Atlético Mineiro tem vários jogadores nesse momento, por exemplo, o Dudu, que não tem intensidade mais suficiente para jogar uma partida com a rotação que um jogo desse pede. Em muitas ocasiões ele não aguenta. Será que o Scarpa vai continuar sendo esse cara? É um cara muito importante, bola parada, cruzamento, passe, mas o Atlético Mineiro agora tem Reinier, o Atlético Mineiro tem o Biel, o Atlético Mineiro tem algumas peças para tentar modificar um pouco esse cenário. O Cuca vai ser capaz de mexer? O Cuca vai entender o que as novas peças têm a oferecer? A pressão de fato em cima do técnico do Atlético Mineiro, e até pelo esse histórico um tanto quanto questionável, né, sobre de repente abandonar os seus trabalhos, faz o torcedor do Atlético de repente pensar e repensar nessa semana. Agora, pensando pelo lado do Cruzeiro, o trabalho do Leonardo Jardim, o Fragoso, ele é impressionante. A gente viu que quando ele chega, ele já tem uma resposta imediata, nem em questão tática ou aquilo de desempenho dentro das 4 linhas, mas algumas decisões, como por exemplo, barrar o próprio Dudu, barrar o Gabigol no sentido de não colocá-lo mais como titular, e dá muito certo. Hoje, talvez, esse Cruzeiro seja muito responsável e tenha a cara do seu treinador, né, Mas é isso que eu estou falando, é exatamente essa questão de você, em alguns momentos, observar quem tem mais nome, uma carreira mais vitoriosa e quem encaixa melhor no sistema para tentar tirar do elenco o melhor. O Leonardo Jardim fez isso no Cruzeiro. O Cuca vai ser capaz de fazer isso no Atlético Mineiro? Tem muito medalhão. O próprio Ricardo Martins já mencionou isso. Ricardinho já colocou aqui o peso do banco de reservas do Atlético Mineiro, não há dúvidas. Mas é preciso fazer desses jogadores que têm história, que têm nome, que têm individualidade, se transformarem num coletivo que funciona, que dá a resposta. No Campeonato Brasileiro, até esse momento, o Galo não deu essa resposta. Na Copa Sul-Americana, diante do Godoy Cruz, foi buscar a vitória ali nos minutos finais. Agora, contra o Cruzeiro, dentro da sua casa, não conseguiu dar a resposta mais uma vez. É preciso entender o que esse elenco tem a oferecer de melhor para tornar essas peças coletivamente fortes e não individualmente
chamarem a atenção, mas não trazerem resultado. Leonardo Jardim, Vitor, chegou em 34 jogos, alcança 35, melhor dizendo agora, a sua 17ª vitória. E o clima é péssimo na Arena MRV. Péssimo.